Estou saindo em defesa do Pedro. Acho que ele é injustiçado no elenco. Ele, de todos os caras, é o que tem menos oportunidade com o Sampaoli. Até o Luiz Araújo, que chegou agora, tem mais oportunidade que o Pedro. Fala nação, beleza? Meu nome é Fábio Saúza, eu sou uma pessoa com deficiência visual e este é o nosso canal Flacegueta, meu irmão. A parada aqui é a seguinte, deixou chegar, já era. Como vocês puderam ver aqui na abertura do vídeo, uma frase rápida do Zinho. O Zinho tá saindo em defesa do atacante Pedro. Esse caso do Pedro realmente tá dando pano pra manga, tudo que a imprensa esportiva gosta, né? Polêmica com o nome do Flamengo. E o Zinho soltou o verbo numa participação no programa de ontem no canal ESPN. E eu vou soltar aqui um corte um pouquinho mais prolongado dele falando a respeito das preferências do Jorge Sampaoli, da proteção que o treinador, da suposta proteção que o treinador dá ao atacante Gabigol, enfim. Vou soltar aqui o corte para a gente poder falar um pouquinho a respeito. Estou saindo em defesa do Pedro. Acho que ele é injustiçado no elenco. Ele, de todos os caras, é o que tem menos oportunidade com o Sampaoli. Até o Luiz Araújo, que chegou agora, tem mais oportunidade que o Pedro. Por quê? Porque o Gabigol, fez por onde, é intocável. O Arrascaeta ficou no banco. Ficou no banco contra o Atlético Mineiro. E é o melhor jogador do time, na minha opinião. O craque do time é o Arrascaeta. E esse às vezes fica de fora no banco e às vezes fica de fora do jogo. E o Sampaoli tem as suas preferências, ele não toca no Gabigol. Não tira. Para tirar é lá no final do jogo. E o Pedro, o jogador não é burro. O jogador nesse sentido, ele faz a leitura. Bom, o Zinho realmente tá um tanto efusivo, né? Revoltado, coisa do tipo, né? Bom, vamos falar aqui um pouquinho a respeito, vamos comentar um pouquinho a respeito do que ele falou, né? Sobre a proteção do Gabigol, o Gabigol foi muito importante no elenco do Flamengo nas últimas conquistas, nas conquistas mais importantes, as conquistas recentes, isso aí todo mundo já sabe. E claro que por causa disso ele adquiriu uma certa cadeira cativa no time titular. Mas diferente do Zinho, eu penso o seguinte: não é que o Gabigol conquistou a sua cadeira única e exclusivamente pelos títulos conquistados ou coisa do tipo. Além disso, claro, a importância que ele tem para a liga do time. O Flamengo com o Gabigol é uma coisa, assim como com o Arrascaeta em campo é uma coisa, sem eles dois é outra. E também, mais importante acima de tudo, é pela forma de jogo que o Sampaoli encontrou para o time, cara. A gente já falou isso aqui no canal algumas vezes, outros canais falaram a mesma coisa, sabe? É meio que senso comum essa parada aqui, é o seguinte: o estilo de jogo do Pedro não cabe muito no que o Sampaoli quer para o ataque. O ataque do Flamengo tem que ter movimentação, os caras têm que trocar de posição, tem que estar virando a bola, tem que estar triangulando, sabe? E o Pedro não tem essa capacidade. O Pedro, ele é um excelente finalizador, todo mundo sabe. Mas ele é muito parado, cara. Ele é muito parado, ele é um cara... Ele é devagar, entendeu? Eu ia falar um cara lento, mas essa parada aí é meio que de duplo sentido, né? Enfim, ele é um cara pesado, então faz um excelente pivô, tem uma excelente finalização, mas para as pretensões de jogo do Sampaoli não se enquadra aí. Cara, o Sampaoli não é maluco de queimar um jogador, de manter o jogador no banco por simples questão de birra, de pirracinha. Pô, o Sampaoli já é um senhor de idade, vamos falar assim, é experiente, é profissional. E o cara quer ganhar, é seu nome que tá em jogo, sabe? Agora tu imagina, você vai colocar o teu nome em jogo por causa de birra com o atleta. Tu acha que o único jogador que causa uma certa ânsia de asco num treinador, no caso aqui do Sampaoli, é o Pedro? Tu acha que o Sampaoli não tem repúdia com outros atletas? É assim, cara, a essência do ser humano é essa, conviver em grupo é assim, você... Tem pessoas que você abraça melhor, tem pessoas que você convive melhor e tem pessoas que você não faz questão, cara. No caso do Sampaoli é o Pedro, no caso do Sampaoli de repente tem outros atletas também, o próprio Varelo, o Pablo, zagueiro também. Sabe, sim, é questão de convivência de grupo. O fato do Sampaoli manter o Pedro escanteado não significa absolutamente nada em termos de somente perseguir o Pedro. Pedro é
é o Cristo da cruz do Sampaoli. Não tem nada disso, sabe? Quando o Zinho fala dessa forma, dá a entender que é essa parada. E tá todo mundo vendo aí que o Zinho tá fazendo aquele lobby pro Pedro, né? Não sei porquê. Eu acho que pro Flamengo de hoje, o Pedro não cabe no ataque. A não ser que seja um time alternativo, um time B, que aí sim tem o Cebolinha, tem o Luiz Araújo, enfim. E o Flamengo encontra uma forma de jogar um pouco diferente, um time alternativo para jogos alternativos. Nesses jogos que são a nata das competições, não adianta, é o quadrado mágico, é o Gabigol importantíssimo pelo esquema de jogo, Bruno Henrique fundamental para fechar a dupla com o Gabi, que desde 2019 é a dupla perfeita de ataque. Já tentaram Bruno Henrique e Pedro, já tentaram Gabigol e Cebolinha, já tentaram Pedro e Gabigol, etc. As únicas duas duplas que realmente funcionam de forma efetiva é Gabigol e Bruno Henrique. Então esses dois são fundamentais sempre, e quando eles estiverem em condições de jogo, tem que ser eles mesmos. No meio é o Arrascaeta e também o Everton Ribeiro. Não adianta colocar o Luiz Araújo, não adianta querer colocar o Gerson para fazer o papel do Arrascaeta, não adianta colocar o Cebolinha para fazer o papel do Everton, não adianta, cara. A parada são esses quatro e ponto final. Não tem essa de tem que pôr o Pedro, não tem que pôr o Pedro, tem que pôr o Pedro quando o jogo pedir a presença do Pedro. E é isso. Bom, mas cada um tem seu modo de pensar. O Zinho expôs ali a sua condição, meio contraditória a sua fala, mas porra, quem sou eu na fila do pão para poder questionar o que o Tetra falou, né? O Zinho, que foi obviamente importantíssimo também para a história do Flamengo, para a história do futebol brasileiro, e eu sou apenas uma pessoa que estou começando no YouTube, mas questão de opinião, galera, cada um tem o seu direito, eu estou expondo a minha aqui, né? Bom, sobre a reapresentação do Pedro, ontem foi divulgado na imprensa aquilo também que seria o óbvio. Pedro chegou, foi recebido pelo grupo, treinou normalmente, mas não trocou uma só palavra com o Sampaoli. Cara, o clima azedou, o clima fedeu, o clima apodreceu. Sampaoli não se aproximou do Pedro, Pedro não se aproximou do Sampaoli, e tem uma explicação muito plausível para isso. Vejam só. E foi um treino muito parecido com o que é o dia a dia do Flamengo do Sampaoli. Um distanciamento entre ele e o Pedro, não teve nenhum tipo de conversa próxima pelo ocorrido do Pedro com o Sampaoli. E normalmente é assim, né? O Sampaoli não tem essa proximidade tão grande com todos os jogadores. Alguns jogadores, inclusive, que ele já falou abertamente a eles que não está nos planos, caso do Varela, caso do Rodrigo Caio. São jogadores que ele não tem e nem procura nenhum tipo de contato. E hoje aconteceu mais ou menos a mesma coisa com o Pedro, então não tem nenhuma novidade, não é nenhuma polêmica não ter se falado. É aquela parada de trabalhar em grupo. Porra, você tá num coletivo com 30 pessoas ao seu redor, você vai ter uma aproximação maior com alguns deles e um afastamento maior com outros. E você agora coloca isso num campo de futebol, num terreno aberto, numa área de espaçamento enorme. Porra, tu vai ficar colado com pessoas que tu não tem pretensão profissional? Não é, né? Não vai. Então, esse afastamento do Pedro, como foi dito aí pelo jornalista aí do Sport TV, foi natural. Sampaoli tem disso. Os jogadores que ele conta, os jogadores que ele quer focar o treinamento, ele se aproxima, ele conversa, ele troca as informações, mas os jogadores que ele sabe que não vai contar, ele deixa de fora, ele deixa de lado, ele não perde tempo falando, mesmo porque o treino, ele não leva o dia todo, é 1 hora de treino, 1 hora e pouco de treino, e acabou, cara. O Sampaoli foi o objetivo, Pedro ficou na dele, e é o que a gente tem falado aqui no canal. O Flamengo tem a sua cadeia hierárquica. Dentre esta cadeia, os jogadores são os últimos elos das correntes. Acima deles tem a comissão técnica, acima destes os dirigentes, acima destes os conselheiros, acima destes o presidente, e assim por diante, sabe? Então, o atleta, independente qual seja o seu grau de estrelismo, de grandiosidade, de importância, ele tem que acatar tudo o que é dito a ele e fazer o seu papel da melhor forma possível, ainda mais se tratando de Flamengo, que oferece a melhor estrutura da América do Sul, quiçá das Américas, oferece um salário dantesco, um salário digno de Europa. Então, porra, cada jogador tem mais que colocar o rabinho entre as pernas e fazer o seu trabalho, né? E é isso aí, cara. Pra
fechar um pouco aqui o trabalho falando do mercado da bola. A janela tá se encerrando hoje, dia 2 de agosto. O Flamengo não trouxe ninguém lá de fora. Aliás, não conseguiu trazer o Claudinho, não conseguiu trazer o Dela Cruz e também não conseguiu trazer o Wendel. A negociação com o Wendel mingou. O Zenit queria pedir muito alto. O Flamengo ainda jogou para 18 milhões. Ainda assim o clube russo não aceitou. O clube russo queria, além da grana, vender somente 90% do atleta. Ainda queria o Vitor Hugo ou até mesmo o Pedro. Loucura total da parte dos russos. O Flamengo disse não, obviamente, né? E acabou essa parada. Passaram a régua, no caso Claudinho, o Wendel e Dela Cruz. Se bem que, sobre a questão do Dela Cruz, o Flamengo ainda vai fazer uma última investida. O Flamengo vai para aquela parada do kamikaze, tudo ou nada, vai se lançar na parada. Dizem aí que o Flamengo vai fazer uma proposta irrecusável ao River Plate para que o River libere seu atleta ainda no dia de hoje, mas tudo indica que, ainda assim, o time argentino não irá fazer porque o River não quer reforçar o seu rival direto na Copa Libertadores. E fazendo isso, ele vai sim reforçar o Flamengo. Então, a contratação de Dela Cruz ainda se torna um tanto que inviável, né? Uma pena, mas tá bom. Temos no elenco jogadores qualificados, mais do que gabaritados para cumprir os seus objetivos. E se tivermos que buscar alguém, que olhemos para o futebol interno. Vamos olhar para os jogadores que estão se destacando aí na temporada. Tenho certeza que podemos trazer um ou outro para reforçar, sei lá, a parte do meio, a parte da lateral na falta do Wesley, a parte da zaga, enfim. Então dá para olhar aqui para o futebol interno. E para fechar de vez o vídeo, Vidal, né, cara? Cara, que esse cara tá pensando da vida dele, né, meu irmão? Atlético Paranaense vai ao Bolívia, toma uma sapatada de 3-1 do Bolívar, uma vergonha total do time boliviano, e vem esse sujeito aí querendo revanche pra cima do Flamengo. Ah, eu quero reencontrar o Flamengo, que eu quero revanche. Caralho, revanche de quê, meu irmão? Revanche de quê? Desde quando Atlético Paranaense é digno de pedir revanche ao Flamengo? Olha o tamanho do Atlético, meu irmão, olha o tamanho do Flamengo, pelo amor de Deus, deixa de loucura. Cara, quando o Vidal, ele tá tipo assim, tá o maluquinho do bairro. É um maluquinho do bairro que aparece, fica atacando pedra no carro dos outros, tacando pedra no telhado dos outros, pra chamar a atenção, pra todo mundo ficar xingando ele, pra ele nunca ser esquecido. A impressão que dá é essa. Cara saiu do Flamengo, primeira coisa que ele fez foi detonar o treinador, e agora toda hora só fala em Flamengo. Cara, esquece o Flamengo, faz o teu trabalho, cara. Revanche o cacete, meu irmão. Pô, olha o teu tamanho, pô. Bem feito. Tu tem um asco do Atlético Paranaense. Tomou de 3, poderia tomar de 4, 5. Tá fora da Libertadores, tá fora de tudo. Fala sério, meu irmão. É isso aí.